Deus, cadê o povo mais feliz de Presidente Prudente? Que alegria! Vamos aplaudir ao Senhor por essa noite maravilhosa. É uma honra celebrar esse momento tão especial com vocês. Eu desejo que a paz que excede todo entendimento permaneça em cada coração. Tem alguém feliz nessa noite? Eu também estou muito feliz em conhecê-los e poder desfrutar desse momento tão precioso e esperado. Quem deseja ouvir a palavra de Deus? Você que trouxe a sua Bíblia, por favor, abra ela no primeiro livro de Samuel, capítulo 21. Eu ia ministrar uma mensagem, pastora Rita, mas eu cheguei, o Theo estava aqui ministrando, falando de algo novo na ministração, e Deus me trouxe essa mensagem no meu coração. Pastor Tiago, alguém pode, por favor, trazer o iPad para mim, por favor? 1 Samuel, capítulo 21. Nós vamos ler os versos 8 e 9. E disse Davi a Aimeleque: não tens aqui a tua lança ou espada alguma? Porque não trouxe à mão nem a minha espada, nem as minhas armas, porque o negócio do rei era apressado. Aí olha o verso 9, João, o que o sacerdote disse para Davi. E disse o sacerdote: a espada de Golias, o filisteu a quem tu feristes no vale do Carvalho, eis que está aqui em volta num pano de trás do éfode. Se tu a queres tomar, toma, porque não tenho nenhuma outra aqui, senão essa. Então disse Davi: se não há outra, dai-me essa. Muito obrigado, queiram tomar os vossos assentos, sintam-se à vontade. Pastor Tércio, uma das histórias que eu mais amo na Bíblia é a história de Davi. Inclusive, antes de eu assumir aqui a oportunidade, eu perguntei para o Theo, falei: Theo, você ama mais a história tal ou a de Davi? Aí ele me respondeu: Raik, não tem como, eu amo muito a história de Davi. Sem sombras de dúvidas, é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. Davi, ele aprendeu a lutar com as circunstâncias da vida que o próprio Deus preparava para ele. Davi nunca treinou em nenhum exército, mas ele lutava melhor do que qualquer soldado, porque ninguém melhor do que a vida para ensinar. O interessante, pastor Tércio, aqui já daria para fazer uma mensagem, pastora Rita, vi que a senhora é águia. Davi, quando cuidava das ovelhas de seu pai, ele não lutava apenas contra leões. Ele lutava contra leões e contra ursos. Então você encontra, Paulinho, Davi vencendo ursos e também vencendo leões. É muito interessante esse momento pedagógico que o próprio Deus preparou para Davi naquele período do pasto. Pastor, Davi lutava contra ursos e contra leões, porque Deus queria treiná-lo para vencer qualquer inimigo. Eu vou repetir. Você usa um método contra os ursos. Pastor Tiago pegou. Mas a forma que você vence um urso, pastor Tércio, não é a mesma forma que você vence um leão. Então esse período de pasto foi um período pedagógico, Paulinho, que o próprio Deus preparou para ensinar a Davi lutar contra qualquer inimigo. Deus queria treinar Davi, como você se chama? Como? Robson. Deus queria treinar Davi a ser bom em todos os lados, Robson. Porque não adianta você ser bom de um lado e ser ruim do outro. Pegaram?
Não adianta você ser um baita empresário e um péssimo pai de família. Então Deus quer te treinar para você vencer qualquer tipo de inimigo. Amém? E é muito interessante, João, que a primeira vez que Davi foi cogitado na história, ele é cogitado de forma indireta, porque o nome dele não foi mencionado. E foi exatamente quando Deus rejeitou o primeiro rei de Israel, que foi o rei Saul. Coloca por favor, João. Eu preciso fazer uma análise aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Esse discurso que Paulo deu na sinagoga de Antioquia é muito interessante. Atos capítulo 13, versículo 21. Olha o que está escrito. E depois pediram um rei. É Paulo discursando na sinagoga de Antioquia. E Deus lhes deu por quantos anos? Quantos anos? 40. A Saul, primeiro rei de Israel, homem da tribo de Benjamim. Aí agora, João, coloca o versículo 22. Deixa eu fazer uma pergunta para ver se vocês estão ligados. Quantos anos durou o reinado de Saul? 40 anos. Gravem isso porque isso é fundamental. Verso 22. E quando este foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração. Quem já ouviu falar que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Então é a segunda vez que essa verdade ela é afirmada na Bíblia. Que executará toda a minha vontade. Agora, olha que interessante, pastor Tércio. Segundo o discurso de Paulo na sinagoga de Antioquia, o reinado de Saul teve a durabilidade de 40 anos. E por que eu estou fazendo questão de passar essa informação para vocês? Porque Saul teve o reinado dele rejeitado por Deus no segundo ano como rei. Então, Theo, olha que interessante. Paulo diz que Saul reinou 40 anos. Só que ele foi rejeitado por Deus no segundo ano do reinado dele por causa de um voto atrevido. Como é o nome do senhor? Fernando, estou vendo que o senhor está ligado, entre nós dois. Fernando, eu amo os detalhes. Vamos fazer um cálculo. Paulo está falando que Saul reinou 40 anos. Só que eu estou lembrando vocês que ele foi rejeitado no segundo ano. Então isso significa, Fernando, que Saul reinou apenas um ano com a presença de Deus, foi rejeitado no segundo ano do reinado dele e permaneceu no trono, já rejeitado por Deus, pastor Tiago, aproximadamente 38 anos e alguns meses, pastora Rita. Então isso é muito interessante, porque ele usa a coroa apenas um ano com a presença de Deus, e todos os demais que ele esteve no trono foi rejeitado por Deus, foi com a desaprovação de Deus. E eu finalizei a introdução aqui. Eu vou começar a pregação. Pastor Tiago, já pregou de dois? Me dá essa honra hoje. Vamos pregar nós dois juntos. Nunca pregou de dois mesmo? Você vai ver que legal. Vai ser hoje, pastor. Fica despreocupado que eu não vou te fazer nenhuma pergunta difícil, tá? É sério mesmo. A ideia é a gente... Se você for bom também no desenvolvimento, eu faço uma oferta para você depois do culto, hein? Olha. João, nós vamos ver as voluntárias. Glória a Deus. A crente gosta de oferta. Você vê, Paulinho? Falou de oferta. Vamos ver, Fernando, nós vamos ver quando Deus rejeitou Saul. João, coloca para mim, por favor, 1 Samuel capítulo 13. Coloca o versículo 1 só para eles perceberem que o que eu estou falando faz sentido. Um ano tinha estado Saul em seu reinado. Então estou provando que ele só tinha um ano como rei. Agora coloca o versículo 13, por favor, João. Lê para nós aqui, pastor Tiago, o versículo 13. Vamos lá. Então disse Samuel a Saul. Quem está falando com o rei? Samuel. É isso aí. É só assim, ó. É só...
Procedeste neciamente. Procedestes neciamente, como um tolo. Isso. E não guardaste o mandamento que o Senhor te deu e te ordenou. Porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Espera aí, então você está falando que se Saul tivesse obedecido a Deus, Deus iria perpetuar o reinado dele? Sim. Isso aqui é muito, muito interessante. Só que como ele pisou na bola, quebrou um princípio, vamos ver o que aconteceu. Lê o 14. Porém agora não subsistirá o teu reino. Peraí, lê de novo. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. Peraí. Que homem é esse segundo o coração de Deus? Davi. Davi, ó, você está prestando atenção. Ó, mas vê, Theo, se ele não pegar, acabou. Vê se Samuel está falando para Saul. Deus vai buscar. Lê aí, vamos ver se é essa expressão que ele falou. E já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo. Peraí, vai buscar ou já tem buscado? E já tem ordenado. Então, já tem. Peraí, então Samuel não falou para Saul que Deus ia buscar um novo rei? Não, ele já tinha no coração. Samuel está falando que Deus já tem ordenado. Já tem ordenado, já tem buscado. Então Deus não ia buscar Davi? Não. Deus já tinha buscado? Já tinha. Mas Saul não continuou no trono depois que foi rejeitado? Sim. Essa que é a pergunta. Por que Deus não esperou o trono ficar vazio para ir atrás de um novo rei? Por que, pastor? Me ajuda. Porque Deus não espera a necessidade de surgir para preparar a provisão. Deus sempre se antecipa. Glória a Deus. Pegou, pastora? Paulinho, tá ligado o microfone? Tá ligado o seu microfone? Tá ligado. Se você acertar, aumente seu salário. Ó, tá aqui para você ler, ó. Deus ia buscar ou Deus já tinha buscado? Deus já tinha buscado. Então Deus não ia buscar. Não. Quem Deus já tinha buscado? Davi. Então você está falando que Deus nem esperou o trono ficar vazio para trás de Davi? Não. Ele já tinha preparado. Então a mensagem de hoje não é Deus vai preparar? Não. Deus já preparou. Glória a Deus. Pera, gente, pera. Aí, pera. Olha isso. Isso aqui não tem no Google. Quem Deus já tinha buscado? Davi. Pastor, se ele não pegar, acabou. Quem Deus já tinha buscado? Davi. João, agora coloca por favor 2 Samuel 5:4. Isso aqui vai dar um nó na cabeça de muita gente, Fernando. 2 Samuel 5:4. Lê por favor, pastor Tiago. Lê alto, olha isso, Theo. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar. Peraí. Quantos anos de idade Davi tinha quando começou a reinar? 30. 30. Quantos anos Saul permaneceu no trono depois que foi rejeitado? Depois de rejeitado, 38. 38. Então você está dizendo que quando Saul foi rejeitado, Davi nem tinha nascido? Pela matemática, não tinha nascido. A pergunta é essa: como Samuel falou que Deus já tinha buscado Davi, se Davi não tinha nascido? Porque já estava no coração de Deus. O pastor Tércio pegou. Davi foi escolhido antes de nascer. Eles não ouviram. Não entenderam. Nem Jessé sabia que Deus já havia escolhido Davi antes de Davi nascer. É por isso que quando teve a reunião para consagrar um novo rei, Jessé não mandou chamar Davi, porque nem o pai de Davi sabia que Davi já havia sido escolhido por Deus antes do seu nascimento. Deus não te escolheu porque você nasceu. Você só nasceu porque Deus te escolheu. Glória a Deus. Você pode educadamente falar para no mínimo 2 pessoas: você não é um erro, você é um projeto de Deus. Vocês não são erro. Tiago, confio na sua inteligência, fica à vontade. Samuel falou que Deus ia buscar ou já tinha buscado? Já tinha buscado. Mas Samuel estava vendo Davi? Ainda não. Por quê? Porque já estava no coração de Deus, mas estava profetizado. Peraí, mas ele estava vendo Davi quando ele falou que Deus já tinha buscado um novo? Dos olhos da carnais ainda não. Então essa que é a pergunta: como que Samuel acredita que Deus já tinha buscado um novo se ele não estava vendo Davi pelo fato de Davi não ter nascido?
E agora, pastor? Me ajuda, pastor. É porque Samuel não se move por aquilo que ele vê. Meu Deus. Pegou? Peguei. Samuel não acredita que tem um novo porque ele está vendo. Porque ele não se move por vista. Ele se move por aquilo que Deus falou, por aquilo que está profetizado, por aquilo que nós acreditamos. Se eu me movo por vista, eu não me movo por fé. Porque se eu vejo não é fé, se eu vejo é lógica. Sim. E Deus não te convidou para caminhar por lógica, Deus te convidou para você caminhar por fé. Glória a Deus. Eu não estou vendo o novo, mas eu creio que Ele está preparado nos esperando. Amém. Mesmo que você não esteja visualizando o novo, se mova em direção dele, porque Ele está preparado te esperando. Quando Saul foi rejeitado, Davi nem tinha nascido. Certo. Passaram-se 9 anos, aproximadamente 8 anos e alguns meses, para Davi nascer, depois que Saul foi rejeitado. Certo. No capítulo 16, Davi já está com aproximadamente 16 a 18 anos de idade, pastor Tiago. Então estou falando de mais de 2 décadas depois que Saul já havia sido rejeitado. Sim. 8 mais 16, já passaram mais de 20 anos. Olha isso, pastor Rita. Samuel sabia que Deus já tinha buscado um novo. Sim. Mas ele sabia quem era? Não. Lê o capítulo 16, verso 1. Aqui dá para você fazer um louvor. Então disse o Senhor a Samuel. Quem está falando agora com Samuel? O Senhor Jesus, Senhor nosso Deus. Vê o que ele falou. Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Peraí. Lê mais uma vez. Então disse o Senhor a Samuel. Olha isso, Fernando. Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Sabe o que Deus está falando aqui com Samuel? O que, pastor? Se lá atrás eu te falei que eu tenho um novo, por que até agora você está chorando, insistindo e se lamentando pelo velho? O que Samuel sente por Saul? Desprezo. Ó, até quando terás? Dó. Pegou? A dó que ele sente pelo velho, o apego emocional que ele tem por Saul, pastor Tércio, se tornou um bloqueio. Sim. Nada que está na Bíblia está por um acaso. Olha o que Deus disse, pastor Tiago. Até quando? É Deus dizendo: Samuel, faz tempo que eu quero te levar ao próximo nível, ao novo. Só que o sentimento que você está nutrindo pelo velho se tornou um bloqueio. Caminhos antigos não te levarão a novos destinos. Hoje é uma noite de disruptura. Pastor Tércio pegou, vou repetir. Hoje é uma noite de disruptura. Deus está te convidando a se desprender. Tem alguém pegando aqui? De tudo que não combina mais com o seu propósito. O problema é que tem pessoas aqui, pastor Tiago, que não estão conseguindo se desprender de Saul, porque por um tempo Saul foi bom. E o que você precisa entender é que nem sempre Deus vai te convidar a uma nova estação, porque a antiga foi ruim. Pegou, pastora? Às vezes Deus vai te convidar a abandonar ciclos, estações que foram boas por um tempo. E o que você precisa aprender aqui é que toda vez que Deus te convida para um novo nível, é porque Deus quer te proporcionar experiências novas. Então o conselho que eu estou te dando é: não permita que o bom te impeça de acessar o excelente. Pastor Tércio, aí o senhor faz essa mensagem. Theo, você lembra naquela festa que acabou o vinho? Sim. Primeiro milagre de Jesus. Sim. Quando Jesus transformou água em vinho, ele falou para os serviçais: levam para o mestre Sala. Pastor Tiago, quando o mestre Sala provou o vinho que havia sido, a água que havia sido transformada em vinho, qual foi
a incógnita que ficou na cabeça do mestre Sala? Como pode ter um vinho melhor agora? Porque o correto era servir o melhor vinho No começo. Todo mundo ia beber no começo o melhor vinho. Daqui a pouco estava todo mundo meio alegre. Então não ia ter paladar para saber apreciar com tanta propriedade. Então o correto, o comum, a tradição, Fernando, era servir o melhor vinho no começo. Só que agora o mestre Sala está com qual incógnita, Del? O que vocês deixaram? O que vocês fizeram? O melhor vinho está para o final. Mas na verdade, o mestre Sala não sabia. Só que o melhor vinho havia sido servido no começo. Sabia? O melhor havia sido servido no começo. Só que o melhor do começo foi o melhor do homem. Pegou? Jesus permitiu o melhor do homem acabar para mostrar para todo mundo, pastora Rita, o melhor que o homem pode proporcionar para vocês não se compara ao que só alguém pegou, ao que só eu posso fazer na sua vida. Não sei se vocês estão entendendo essa mensagem. Mas Deus está falando. Mas Deus está falando. Samuel, se você tivesse noção do Davi que eu reservei, você não estaria chorando pelo Saul que eu já rejeitei. Alguém pegou? Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, assim diz o Senhor. Esquecendo-me, alguém está pegando? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo. Chacoalha a mão de quem está do seu lado, chacoalha a mão de quem está do seu lado e fala assim: até quando você vai insistir em um ciclo que não combina mais com o teu propósito? Olha a sua esposa chorando, pastor Tiago. Deus está te convidando para o next level nessa noite. Se eu estivesse no teu lugar, eu aproveitaria para pegar. Irmãos, Deus tem coisas novas para fazer na nossa cidade, irmãos. Nós temos falado muito isso. Nós estamos partindo em direção, rumo ao novo de Deus para nós, para essa cidade, para essa região. Escuta, você que está aqui, irmão, nos visitando, você que faz parte da nossa igreja, enfim, Deus tem algo novo para você, e para isso nós estamos já escutando aqui. Nós vamos ter que abandonar o velho. Vai doer, vai ser difícil, mas o que está vindo é muito grande, irmão. Vai valer a pena. Deus tem algo novo para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Del, você pediu para alguém levantar? Não. Paulinho, você está pedindo para alguém levantar? Também não. E por que tem gente que está levantando, pulando do nada? Pessoas aqui estão recebendo algo novo. Elas estão entendendo que Deus não vai preparar, Deus já preparou. Então acredite naquilo que você está escutando. Talvez a sua realidade não tem nada a ver com aquilo que Deus falou. Pastor Tércio, eu amo palavra assim, ó. Eu estava falando com o seu filho, pastora Giovana. É um profeta que tem convicção do que Deus tem. Gente, Fernando, é Samuel, filho de Ana. Cresceu no templo, ouve a voz de Deus desde pequeno. Ele não confunde a voz de Deus. Ele não. Ele sabe ele tem experiências. Só que, pastora Rita, esse profeta, juiz e sacerdote, olha a patente espiritual que esse homem carrega. Um ministério tríplice, Fernando. João, esse Samuel, tão respeitado no profético, Aleluia. agora está tendo dificuldade para seguir, porque o sentimento dele está o colocando na direção oposta do caminho da fé. Pastor, seja mais objetivo. Estou começando a arrepiar, Theo. Cuidado com os seus sentimentos, porque muitas vezes eles irão te conduzir
para a direção oposta da que Deus quer que você esteja. Fé não tem a ver com sentimento. Fé não tem a ver com sentimentalismo. Fé tem a ver com uma direção que Deus te deu, e que muitas vezes vai estar totalmente oposta da direção que o teu sentimento quer que você siga. Por isso que evangelho é aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, deixa Saul para trás. Theo, você falou algo muito interessante aqui. Você falou, vai doer. A dó que Samuel sentia por Saul impediu Deus de rejeitar Saul? Não. Porque ciclos se encerram, mesmo que os sentimentos continuem. Meu Deus. O problema é que quando existe sentimento, você não consegue acreditar que Deus vai encerrar um ciclo que você ainda nutre sentimento. E olha como que é perigoso. Pastora Rita, eu amo os detalhes. Theo, lê mais uma vez o verso 1. Olha como é perigoso você se mover por sentimento. Eu vou provar que Samuel ficou em uma estação que Deus não estava mais. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Peraí. E vai. Enche. Vai. Lê de novo. Enche um chifre de azeite e vai. Lê de novo, lê. Enche um chifre de azeite e vai. Antes de Deus falar, enviar-te-ei, tem um segredo. Lê de novo. Enche um chifre de azeite e vai. Essa não tem no Google. Vê se Deus falou. Vai ou vem? Vem. Então Deus não falou vai. Vem. Enche um chifre de azeite e vem. Sabe o que Deus estava falando? Eu não estou mais na estação que você parou. Deus não falou vai. Deus falou Samuel. Agora você pegou? Samuel, teu sentimento te paralisou em uma estação que eu já me ausentei. Só que hoje eu vim para te convidar para me acompanhar. Deixa o teu sentimento de lado, enche um chifre de azeite e vem. O pastor Tércio pegou. Aleluia. Tem pessoas aqui que por causa do coração pararam em uma estação que Deus não está mais. E Deus está te convidando hoje para você acompanhar o movimento dele. Em Daniel 2:21 diz que ele muda os tempos e as estações. O Deus imutável muda os tempos e as estações. Ou seja, Deus não muda, mas ele se move. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Só que o Deus que é imutável muda os tempos e muda as estações. E quem não entende isso não consegue acompanhar o movimento dele, pastor Tiago. E quem não acompanha o mover de Deus fica parado numa estação que Deus não está mais. Por isso que Deus está falando, enche um chifre de azeite e vem. Aí olha a objeção de Samuel, lê o verso 2. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Peraí. Pastor Tiago, Samuel estava sentindo dó de quem? Samuel estava sentindo dó de Saul. De Saul. Agora no 2 ele está com medo de quem? Do próprio. Ouvindo Saul. Do próprio Saul. Porém disse Samuel: como irei? Pois ouvindo Saul me matará. Peraí, no 2 ele está com medo de quem? De Saul. De Saul. Tá com medo de ser Nessa morto. hora dá uma pressão, Gente, né? é muita informação. Olha que interessante. No 1 ele está com dó de quem? De Saul. Agora no 2 ele está com medo de quem? De ser morto por Saul. Hã? De
de ser morto por Saul. Você está falando que o homem que ele sentiu dó há mais de 20 anos, Está ameaçando ele agora é o homem que ele está com medo de matá-lo? de matá-lo. Escreve um livro. O ciclo que eu não fecho é o ciclo que me mata. Glória a Deus. Tem gente aqui que está tendo dificuldade para fechar ciclo. Só que preste atenção, esse ciclo que você não está querendo fechar é exatamente o ciclo que pode comprometer o seu destino. Posso ser mais direto para não ficar falando por parábolas? Até quando você vai ficar nessas rodinhas que não combinam com o teu propósito? Até quando você vai ter na tua agenda esses contatos que não tem nada a ver com o teu destino? Até quando você vai tentar levar para o seu futuro pessoas e estações que Deus já te falou há muito tempo que tem que ficar no seu passado? Agora não é mais com Deus. O seu pai pega. Paulinho, no começo da pregação, eu provei cronologicamente que Deus havia escolhido Davi antes de Davi nascer. Sim. Deus ia preparar ou Deus já tinha preparado? Deus já tinha preparado. Então agora não é mais com Deus. A parte de Deus já está feita. É você que tem que tomar decisão. Ou continua se movendo pelo que você sente, ou você começa a partir de hoje se mover por aquilo que Deus tem falado com você. Você está se atrasando e não está percebendo. E Deus te convidou hoje aqui para você viver uma aceleração do céu. Theo, houve uma disruptura. Pastor Tiago, Samuel conseguiu acompanhar o que Deus estava falando. Ele foi para Belém, na casa de Jessé, porque Deus falou que um dos filhos de Jessé seria ungido a rei. Você lembra qual foi o filho? O escolhido para ser o rei? Davi? Davi foi ungido ao que na casa dele, Theo? Rei. Rei. Fica tranquilo, você sabe as respostas. Está pensando? A TDAH brilha aqui. Theo. Davi foi ungido ao que na casa dele? Rei. Rei. Só que no outro dia ele foi para o trono? Não, processo doloroso. Voltou para onde? Cuidar das ovelhas. Voltou para o pasto? Tiago, quando ele voltou para o pasto, ele voltou chutando as ovelhas? De jeito nenhum. Revoltou com o profeta? De jeito nenhum. E aí, Davi? Que loucura é essa? Você foi ungido ontem a rei e agora está aqui no pasto? Falei para você, Davi, esse negócio de profeta é tudo furada. Olha aí, foi ungido a rei e voltou para o pasto. Você não vai chorar não, Davi? Não. Você não vai ficar triste? Não. Como você não vai ficar triste? Foi ungido a rei e está no pasto. Como você não vai chorar, Davi? É porque não importa o lugar que eu estou, o que importa é que eu já sei quem eu sou. O que te define não é a geografia que você está. Se eu estivesse no teu lugar, eu aproveitaria para pegar. O que te define não é o bairro que você mora, não é a marca do carro que você dirige, não é a conta bancária que você tem, não é a grife que você veste. O que te define, Davi, é aquilo que Deus falou ao seu respeito. Uma circunstância não pode definir quem você é. Uma circunstância não pode definir quem você é. Deus, Ele tem muito mais para você. Se você não se ater às coisas do passado, eu tenho certeza que você pode viver algo novo de Deus hoje. Theo, Pastor, posso te interromper? eu gosto quando acontece isso. Vai, me interrompe. Irmãos, nós estamos vivendo aqui hoje algo que, se nós olhássemos com os nossos olhos naturais, talvez nós jamais iríamos viver. Somos aqui do interior de São Paulo, uma cidade maravilhosa. Existe uma realidade aqui, e tudo que nós fizemos, se nós olhássemos com o olho humano, nós dizíamos, é impossível. Mas Deus nos deu uma visão. Nós estamos deixando
todo velho para trás. Estamos debaixo de uma palavra, e a fé que existia e existe no coração dos nossos pastores, em nossos corações, nossos olhos estão vendo o que a fé está fazendo, e vai ser assim, irmãos. A fé que está nos nossos corações, os nossos olhos começarão a ver coisas sobrenaturais, em nome de Jesus, irmãos. Theo, Em nome de Jesus. Davi voltou para o pasto e não revoltou com o profeta? Não revoltou. Não chutou as ovelhas? Não chutou. Conseguia dormir? Conseguia. Tinha paz? Muita Tranquilidade? tranquilidade. Saul estava no trono sem a presença de Deus. Conseguia dormir? Não. Tinha paz? Não. Era um cara alegre? Não. Era um cara contente? Não. Então você está dizendo que é melhor ter uma vida simples, mas cheia de Deus, do que viver num palácio desviado? Com certeza. Não é sobre o que eu tenho, é sobre quem eu sou. Por isso que quando Deus foi falar de Jó, Deus não falou do que Jó tinha. Quem falou do que Jó tinha foi o diabo. A história fala dos camelos, dos bois. Mas quando Deus foi falar de Jó, pastora, Deus falou assim: viste o meu servo Jó, reto, justo, íntegro, temente, que se desvia do mal. Aí o diabo fala o que Jó tem, ou do que Jó tem. Por que Deus não falou do que Jó tinha? Hein, Paulinho? Por que Deus não falou do que Jó tinha? Porque eu não ouvi, Por que Deus não falou das empresas de Jó? porque não interessava. O que interessava era o coração de Deus, o caráter de Jó. Desculpa, não de Deus, o caráter de Jó. Mas é o que caráter de Deus interessava estava para em Deus. Jó, dá para consertar. Para Deus o que vale não é o que eu tenho, É o que eu carrego, é a minha essência, quem eu sou. quem eu sou. Saul tem tudo e ao mesmo tempo não tem nada. Davi aparentemente não tem nada, mas ao mesmo tempo tem tudo. Identificaram que o problema de Saul era espiritual e falaram para ele: contrata um tocador de harpa. Cadê os músicos? Contrata um tocador de harpa. Lê para nós, por favor, o versículo 17, João, capítulo 16, verso 17. Então disse Saul aos seus servos. Espera aí, quem está falando agora? Então disse Saul aos seus servos. Saul, Vê o que ele falou. buscai-me, pois, um homem que toque bem, e trazei-me. Espera aí. Buscai um homem que toque mais ou menos? Não, tocar bem. Hã? Toque bem. Primeira exigência do rei: Trazer um homem que toque bem. confio na sua inteligência. O rei estava já atormentado, atribulado. Se levassem um tocador mediano, Vai ficar mais atribulado. porque palácio não é lugar para quem faz as coisas de qualquer jeito. Se quiser fazer de qualquer jeito, tem barzinho para tocar, tem esquininha para tocar, tem festinha para tocar. Agora o rei está falando: se quiser tocar no palácio, vai ter que saber fazer com excelência. Deus está convidando hoje aqui em Presidente Prudente uma geração que exerça a excelência. Chacoalha a mão de quem está do teu lado. Alguém pegou? Chacoalha a mão de quem está do teu lado e fala assim: a excelência é uma chave que abre portas que dinheiro não pode te dar acesso. Pegou, pastor Tércio? Eu vou repetir: a excelência é uma chave que abre portas que o dinheiro não pode te dar acesso. Então não faça parceria com a mediocridade, porque palácio não é lugar para quem é medíocre. Peraí, eu quero enfatizar esse versículo. Theo, o rei está falando: busquem um homem cheio de óleo. Essa exigência dele? Não, que toque bem. Busque um que faz aviãozinho. Toque bem. Busque um que fala línguas estranhas. Que toque bem. Eu não quero aqui inferiorizar a unção, só que eu quero que você entenda que existem acessos que você não vai conseguir só com óleo. Pegou, pastor? Eu vou repetir: tem gente que está boiando, pastor. Tem gente que a gente olha daqui de cima que parece estar em Nárnia, em outro mundo. Daqui dá para ver tudo. Aí depois do culto você pergunta: qual foi a parte da palavra que você mais gostou? A pessoa fala: foi bênção. Então eu vou: Theo, o rei está pedindo um tocador ungido.
Não. Um que faz aviãozinho? Não. Um que fala línguas estranhas? Não. Um da unção do Jiraya? Não. Qual é a exigência do rei? Toque bem, excelente. Existem acessos que você só vai obter com excelência. Eu conheço pessoas que têm óleo, Fernando, mas não exercem excelência no que fazem. A melhor maneira de você refletir Deus na terra é sendo excelente naquilo que você coloca a mão para fazer, independentemente da sua posição social e do seu cargo. Pode ser olhando o carro, pode ser limpando um chão. Independentemente da sua posição, você precisa exercer ela com excelência. Porque a excelência é a maneira de você refletir Deus aqui na terra. Preste atenção, a mediocridade é um hábito. Infelizmente, esse é o hábito da maioria das pessoas. Como é o seu nome? Você que está de óculos me olhando? Bruno. Quem é médio naquilo que faz parte da classe dos medíocres. Porque mediocridade é isso, é ser médio em tudo que você coloca a mão para fazer. Pastor Tércio, um tecladista que é mediano, se ele estiver na média, ele é medíocre. Um pregador que prega na média, ele é medíocre. Desculpe, eu não estou querendo ser agressivo, mas é o significado da palavra. Então, uma pessoa que é média naquilo que ela faz parte dessa classe dos medíocres. E a excelência, assim como a mediocridade é um hábito, a excelência também é um hábito. E você precisa ter a excelência como um hábito, como um padrão. Olha como que a excelência gera um impacto em várias áreas. Tudo muito espontâneo. Pastor Tiago, ali agora no hotel você me falou de um país que você visitou. Genebra. Genebra, Suíça. Sim. Você viu algum mendigo lá te pedindo esmola? Não. Nenhum? Nenhum? Eu não vi. Tem alguém aqui que já foi na Suíça? É só você, hein? Tá rico mesmo, hein? Não, tá na Suíça. Preste atenção, depois você coloca no Google porque isso tem lá. Sabe o que está na infraestrutura da Suíça, Théo? Isso é filosofia, tá? Na infraestrutura da Suíça. O que rege a ideologia deles. Vamos fazer tudo para a glória de Deus. Está lá, na infraestrutura. E como que a Suíça exerceu essa ideologia? Viver para a glória de Deus. Como é o seu nome? Você que está de preto? Fabiano. Como que a Suíça exerceu essa ideologia? Viver para a glória de Deus. Colocando a mão para fazer da melhor maneira possível. Então, tudo que o suíço coloca a mão para fazer, ele entende. Eu não estou fazendo para o homem. Eu estou fazendo para a glória de Deus. Então tem que ser o melhor. Fabiano, os relógios suíços. Os que têm mais valor agregado. Entra nas lojas de relógios suíços. Você vai ver a loja aberta e nenhum relógio para vender, só exposição, escassez. Relógios caríssimos, por quê? Os suíços conseguiram fazer para a glória de Deus. Chocolates suíços, os melhores. Então o índice de pobreza baixíssimo, quase zero. Porque quando você decide viver para a glória de Deus, isso gera um impacto em todas as áreas da sua vida. Então chega de ser relaxado naquilo que você coloca a mão para fazer. E eu não estou falando ser melhor que o outrem. Eu estou falando ser melhor que ontem. Pastora Rita, hoje eu tenho que pregar melhor do que ontem. Mesmo que eu não obtenha o mesmo resultado, mas a intenção tem que ser essa. E amanhã eu vou ter que pregar melhor do que hoje. Busquem um homem que toque bem. Lê o 18, Theo. Se liga, João, 18. Então respondeu um dos moços e disse: Olha isso, João. Eis que tenho visto a um filho de Jessé. Peraí. Esse moço está respondendo quem? O rei. O rei. Aonde? No palácio. Sim. Quem que esse moço está indicando, Theo, para o rei chamar? Davi. Davi pediu para alguém indicá-lo? Não pediu. Davi ligou para alguém, me indica aí no palácio? Não.
Davi pagou para alguém indicá-lo? Não. Por que estão indicando Davi se Davi não pediu para ninguém indicá-lo? Porque ele é fera, ele toca bem, ele é excelente no que faz. Não é Davi que precisa do palácio, é o palácio que precisa da excelência que Davi carrega naquilo que ele faz. Chacoalha a mão de quem está do seu lado e fala assim: a excelência reverbera. Sabe o que eu estou pregando hoje aqui, Fernando? É impossível alguém que é excelente naquilo que faz acabar no pasto. Se você decidiu ter a excelência como um padrão, o pasto não será o seu último endereço. Olha isso, Theo. O moço está respondendo ao rei, pastor Tércio: eis que tenho visto. Porque quem é esse? Olha os músicos prestando atenção, olha a batera. Para músico prestar atenção que Deus está na casa mesmo. Você viu, Paulinho, eles tudo paradinho olhando? Quem é excelente naquilo que faz, é impossível passar desapercebido. Olha o que esse moço está falando para o rei: tenho visto um filho de Jessé. Fernando, não tem como alguém que é excelente passar desapercebido. A excelência reverbera. Pastora, agora olha, o rei só queria um bom tocador. Theo, lê o versículo todo. Então disse Saul aos servos: buscai, pois, o homem que toque bem, trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse: vamos lá. Eis que tenho visto há um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar. Já deu para o rei o que o rei precisa: sabe tocar. Podia acabar aí. Sim. Mas continua. Ele é valente, vigoroso, homem de guerra. Olha o currículo de Davi: prudente em palavras, gentil presença. Olha a sétima característica: o Senhor é com ele. Só bastava o moço falar que Davi tocava bem. Sim. Só que o moço está apresentando 7 características de Davi. O cara era diferente. Essa não tem no Google. Davi tocava bem? Tocava. Mas você acha que na época existiam outros tocadores? Com certeza. Porque ninguém é insubstituível. Ninguém é único. Pastor, você faz essa mensagem. Olha, isso aqui é pérola. O moço está falando de Davi aonde? Pro palácio. Davi estava onde? No pasto. Então você está falando que mesmo estando no pasto, Davi já tinha uma conexão que acessava o destino dele? Sim. Porque não adianta você ser bom no que você faz e só andar com cabeça de bagre. Exato. Pegou? Se Davi fosse tudo isso e não tivesse uma conexão no palácio, Pois é, não ia ter acontecido isso, não conheceriam ele. você pegou. Porque não adianta você ser bom no que você faz e só andar com cabeça de bagre. Você precisa ter ao seu lado pessoas que já visualizam teu futuro. Você pode ainda não ter chegado no teu destino, mas você precisa se conectar com pessoas que já acessam ele. Se eu estivesse no teu lugar, eu aproveitaria para pegar. Chega de andar com gente que só acessa o teu passado, porque quando você caminha com pessoas que só acessam o teu passado, você está correndo um grande risco de voltar para o mesmo lugar da onde Deus te tirou. Aí Deus me trouxe hoje aqui em Presidente Prudente para te dizer: eu vou levantar conexões que vão financiar o teu propósito. Toda vez que Deus quer te levar para um novo nível, Deus não vai te dar coisa. Deus não vai te dar coisas. Deus vai te conectar a pessoas. Toda vez que você, toda vez que Deus for te levar a um próximo nível, Deus vai te conectar a pessoas. Quem vê Davi tocando harpa no palácio, pensa que Davi é só um tocador. Mas na verdade Davi já estava estagiando. Pegou?
O que você chama de prova, Deus chama de estágio. Chacoalha a mão de quem está do seu lado e fala assim, ó: pare de enxergar como luta o que Deus chama de estágio. Tem muita gente aqui que está estagiando e não sabe. Pastor Tércio, eu estou sentindo que Deus quer que eu volte aqui, hein, pastor? A introdução virou pregação, Theo. Eu estou tentando ir para a espada de Golias e não está dando. Quem quer que o pastor Raik volte então aqui, irmãos? Davi está lá tocando harpa para acalmar Saul. E um filisteu se levanta para afrontar o exército do Deus vivo. Eu vou resumir, tentar acabar em 5 minutos. Paulinho, eu quero ver se você realmente presta atenção nas pregações. Quantos dias esse Golias afrontou o exército de Israel? 40 dias. Caramba, você está lendo a Bíblia. Vamos aplaudir a Deus pelo Paulinho. 40 dias. Ele acertou. 40 dias. Só que olha que interessante. Por que Golias afrontou o exército de Israel por 40 dias? Porque ninguém havia tomado a decisão de enfrentá-lo. Isso aqui, gente, é pérola, tá? Capítulo 17, verso 8. Lê para nós, por favor, Theo. E parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhes: para que saireis a ordenar a batalha? Olha o gigante falando: quem vocês vão mandar vir lutar comigo? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Peraí, olha o que ele diz, ó: escolhei um dentre vós que desça a mim. Desça, pastor Tércio, pastora. Ó, no 8 o gigante está embaixo. Escolhem um para descer. Ele está embaixo. Só que ninguém tomou a decisão. Ouça isso, o gigante estava onde? Leu 23. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo. Peraí, ó, no 8 ele está embaixo. Ninguém toma a decisão de enfrentá-lo. Agora ele vem subindo. Agora leu 25. E diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Opa, no 8 está embaixo, no 23 vem subindo, no 25 subiu. Porque tem inimigo que você não pode deixar para enfrentar amanhã. Tem inimigo que você precisa enfrentar agora, hoje. Porque senão ele só vai crescendo. No 8 está embaixo, no 23 vem subindo, no 25 subiu. É quando você deixa para enfrentar os inimigos, depois eles vão só crescendo. Estava fora da tua casa, você não decidiu enfrentá-lo, entrou, daqui a pouco deitou na tua cama, está dormindo com você. Fala para quem está do seu lado: tem inimigo. Gente, estou vendo gente rindo ali. Não é teu marido nem tua esposa não, viu? O inimigo que está dormindo com você. Tem inimigo que você precisa enfrentar hoje. Olha que interessante, Theo. Gente, a Bíblia é rica, Paulinho. Olha isso aqui, gente. Theo, lê aqui, por favor, o versículo 17 agora. E disse Jessé a Davi, o pai de Davi está falando para ele, ó: toma, peço-te para os teus irmãos um efa deste grão tostado e este 10 pães, e corre a levá-los ao arraial a teus irmãos. Ó, Davi foi levar pão para os irmãos. Foi. Você lembra o que Davi usou para derrubar o gigante? Pedra. Ele levou pão para os irmãos e derrubou o gigante com o quê? Pedra.
O problema é que hoje em dia as pessoas estão alimentando o gigante e usando a pedra contra os irmãos. Davi levou pão para os irmãos e a pedra foi contra o gigante. O problema é que um dos piores exércitos que parece existir chama-se igreja. Eu não falo isso alegre. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque a igreja é o único exército onde um soldado mata o outro. Preste atenção, a pedra não é para você usar contra o seu irmão. A pedra é contra o gigante em comum, o inimigo em comum. Davi é um exemplo, foi levar pão. Quando ele estava lá, leu 28. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi. Olha que loucura, pastor Theo. Espera aí. Ô Theo, Eliabe está irado agora contra quem? Davi. Tem um gigante, tem um inimigo, 40 dias, afrontando o exército do Deus vivo, e Eliabe fica irado contra Davi. Por que a ira de Eliabe não se acendeu contra Golias? Pegou, Theo? Ele fica irado contra Davi. E olha o que ele diz, ó. Por que desceste aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Olha como ele está tentando ir no emocional de Davi. Poucas ovelhas, pejorativo. Então não é um nada. Está tentando abalar o psicológico de Davi. Continua. Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Vencedores de gigante sempre incomoda os covardes. Mas leu 29. Então disse Davi: Olha o Davi, que eu fiz agora? olha o que Davi está falando, ó. Cara, Porventura não há razão para isso? você me vê como inimigo, eu não te vejo como inimigo. Então aqui é um inimigo unilateral. Pegou, pastora? Eliabe vê Davi como inimigo, Davi vê Eliabe como irmão. Porque tem gente que você nunca fez nada de mal contra ela, mas te enxerga como inimigo, te mira como um alvo. Sabia, Theo? Tem gente que nunca te deu uma paz do Senhor, que quer o teu mal. Tem gente que nunca esteve na mesa com a gente, que torce pelo nosso mal. São os inimigos unilaterais. E o que eu não posso fazer? É entrar na deles. Por isso que no 30 está escrito: desviando-se dele. Aleluia. Oh, seu pai pegou. Era Davi falando: eu não vou entrar no teu jogo não, porque se eu parar o meu propósito para brigar com você, aí o inimigo não é mais unilateral, é bilateral. Eliabe, você não é meu inimigo, você é meu irmão. O meu alvo é o filisteu. E aí, para a gente acabar, finalizar, Saul, quando viu que Davi tomou a decisão, Saul falou: vai dar errado, porque o filisteu é homem de guerra desde a sua juventude, e você é um moço. Porque quem nunca venceu gigantes vai querer que você acredite que os gigantes são invencíveis. A pergunta é: para quem você está dando ouvido? Seu erro é que você está dando ouvido para quem nunca derrubou gigante. Você vai falar do teu conflito no casamento com pessoas que nunca derrubaram gigante nessa área. Aí você vai pegar conselho com alguém que já divorciou 10 vezes. Qual é o conselho que você espera que essa pessoa vai te dar? Divorcia. Para de ouvir conselho de gente que nunca venceu o gigante que você está enfrentando. Os pessimistas vão querer que você acredite que o gigante é invencível. Isso que Saul tentou fazer com Davi.
Resumindo, Davi usou uma pedra. E olha que interessante, quando Davi abraçou a causa, ele disse assim: quem é esse incircunciso? Significa homem sem aliança, para afrontar o exército do Deus vivo. Seu pai já pegou. Davi não foi para cima do gigante para lutar por uma causa pessoal, embora a recompensa fosse extraordinária. Mas quando Davi precisou de um ponto de apoio, sabe o que ele disse? Se esse gigante não cair, não sou eu que vou ser envergonhado, vai ser o exército do Deus de Israel. O que as outras nações vão falar de Israel se esse gigante não cair? Ele vem comigo ou contra mim com espada e escudo, mas eu vou contra ele em nome do Senhor dos Exércitos. Davi foi para cima do gigante falando: quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? A causa não é minha, a causa é de Deus. Pastor Tércio, ô saudade de ver uma geração disposta a abraçar a causa de Deus. Hoje em dia todo mundo quer ficar rico. Quer ver? Quem quer ficar milionário aqui? Não seja hipócrita. Quem quer se tornar milionário? Ó o Paulinho. Quem quer ficar milionário aqui? Nós queremos saber os 7 passos das riquezas. Não tem problema. Sabe o que entristece meu coração? É que hoje em dia está difícil a gente ver jovens falando assim: eu quero ser missionário. É verdade. Eu quero mudar o mundo. Eu quero abraçar a causa de Deus. Aleluia. E Deus está procurando hoje aqui em Presidente Prudente homens e mulheres, jovens, que estão dispostos a deixarem os seus próprios ideais para abraçar a causa nobre do Evangelho. Uma pedra foi suficiente. Um filho foi o suficiente. Eles não ouviram. Quantas pedras Davi precisou para derrubar o gigante? Uma pedra. Um filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para a gente finalizar, aleluia, eu estou sentindo a presença de Deus aqui, pastor. Chacoalha a mão de quem está do seu lado e fala: foi por você. Eu não posso pregar aqui sem apontar para o filho. Eu não sei se vocês sabiam isso que eu vou falar, mas a pedra não matou o gigante. A pedra derrubou ele. Uma derrubou. Sabe o que matou o gigante? A espada que Davi pegou. Olha o pastor pegando. Davi pegou a espada do próprio Golias e cortou a cabeça dele. Da semente da mulher vai nascer um que você vai ferir o calcanhar, mas ele esmagará a sua cabeça. Ok, vitória. Quem pode dar um glória a Deus? Só que aí Davi é ovacionado, as mulheres cantam. Davi matou seus 10 milhares. Saul fica com inveja e começa a perseguir a Davi. Agora Davi, pastor Tércio, está fugindo com medo de ser morto, pastora. E aqui que eu queria chegar. Coloca para mim 1 Samuel 21, 8 e 9. Del, lê no LED, nós acabamos.
Presta atenção, Davi estava com medo, inseguro, fugindo, com fome, fraco. Foi o dia que ele comeu os pães consagrados. Olha o nível emocional como. E disse Davi a Aquimeleque: Ele chegou na casa do sacerdote. não tens aqui à mão lança ou espada alguma? Olha, ele fugindo, desesperado, levou nada. Porque não trouxe à mão nem a minha espada, nem as minhas armas, porque o negócio do rei era apressado. Agora coloca, olha pastor, olha o que o sacerdote falou, leu 10. E disse o sacerdote: a espada de Golias, o filisteu, a quem tu feriste no vale do Carvalho. Peraí. Qual era a única espada que estava na casa do sacerdote? Golias. O sacerdote está falando para Davi: não tenho mais nenhuma, só tem uma espada do gigante que você venceu. Isso aqui foi o céu que preparou, porque esse era o dia do medo de Davi, da fraqueza. E aí ele olha para a espada de Golias, a única. E a espada traz algumas mensagens para Davi. No dia da fraqueza de Davi, a mensagem que a espada dá para ele é: você já venceu inimigos maiores. Não é agora que você vai morrer. Você é maior do que você está se sentindo. Se Deus não deixou você morrer lá, Davi, não é agora que você vai morrer. Essa espada está trazendo à memória de Davi aquilo que dá esperança. É Davi olhando para ela e falando: realmente eu estou fraco, estou com medo, estou fugindo, mas eu sei o Deus que me livrou do leão, eu sei o Deus que me livrou do urso, e eu sei quem é o Deus que me livrou do filisteu. Não é agora que ele vai me abandonar.